essa questão da responsabilidade, inclusive, do terapeuta, do profissional que está trabalhando ali, né? Porque, inclusive, até essa nomenclatura, né, da terapia alternativa, né? A alternativa, ela é, assim, oficialmente considerada como uma substituta da tradicional. E aí, assim, que me desculpem os terapeutas, né, mais tradicionais no sentido da defesa das terapias apenas alternativas, eu acho que a gente tem que ter cuidado em relação a isso, de forma geral. Por que eu digo que a gente tem que ter cuidado? Porque é isso. A gente tem que entender qual é o histórico desse paciente, por exemplo, que está chegando aqui. Né? Por exemplo, pelo seu relato, a acupuntura ali para você, ela trabalhou muito mais num aspecto de analgesia do que necessariamente num tratamento, até porque, pegando até o exemplo que você trouxe, a hérnia de disco. O que é a hérnia de disco? Né? Ela é um desgaste ali, né, que acontece entre os eixos discais e aquilo ali começa a comprimir, né? A depender do nível, né? A pessoa fica ali, osso com osso, né? Ou seja, é uma dor enorme, né? É incapacitante, né? Eu já atendi muitas pessoas, né, com dores assim, incapacitantes. É uma dor que, em geral, irradia, por exemplo, para a perna, a depender do paciente, às vezes até lá para o tornozelo, né? Sim. Então, como que a gente trabalha? A gente precisa entender a ideia do holístico. Peraí, vamos olhar esse indivíduo da forma mais integral possível? Vamos entender o histórico médico dele. Eu não vou dizer para ele, olha só, abandona lá seu tratamento, né, médico, medicamentoso, enfim, e vamos só trabalhar com a acupuntura que eu vou resolver o seu problema, né? Eu vou regenerar aqui seus eixos discais, né, através... Não, a gente também tem que ter responsabilidade ética para ter esse cuidado também de não vender algo que também não está dentro dos limites técnicos possíveis. Ou seja, poxa, dá para a gente diminuir a intensidade de dor? Dá. Dá para a gente trabalhar a ideia da analgesia? Com certeza. Dá para, a depender das situações, a gente diminuir a possibilidade de avanço, né, daquele processo degenerativo, por exemplo? Dá. Dá para trabalhar a diminuição da dor irradiada, né? Porque tem pessoas que, por exemplo, começam com a dor só na região lombar. Daqui a pouco essa dor está indo para a região da nádega, está descendo pela lateral da perna, está chegando lá embaixo, aí ela não consegue nem andar, né? Sim. Ou ela tá andando assim, né, corcunda, né? Ela não consegue erguer a coluna, porque se ela se esticar, ela não consegue dirigir. Ou seja, né, vem uma série de limitações. Então, a gente trabalha muitas vezes, né, entendendo a raiz do problema, obviamente, porque essa é a ideia da medicina, né, tradicional chinesa, por exemplo. Vamos entender a raiz, onde é que está vindo, né, da onde está vindo esse desequilíbrio. Mas a gente também precisa entender que, mesmo entendendo qual é a raiz do problema, alguns problemas já se desenvolveram, né, de forma degenerativa, né, ali, já com um avanço que a gente precisa entender qual é a limitação do nosso trabalho também. Entendi. Não é à toa que, se, por exemplo, a gente for ver na própria China, né, existem os hospitais tradicionais e existem os hospitais de medicina tradicional chinesa. São então técnicas separadas. Exatamente. Então, a gente não pode invalidar. Então, eu tenho um pouco assim de ressalvas em relação a essa ideia do alternativo enquanto uma substituta. Né? Eu acho que ela vem da forma que é colocado ali, né? Como algo que vem para integrar, para complementar, para integrar, ou seja, para realmente dar a oportunidade da pessoa, por exemplo, ter o serviço prestado da maneira mais integral possível. Né? Porque às vezes a pessoa chega com dor. Mas aí a gente vai ver que aquela dor tem uma raiz em várias outras coisas. Por exemplo... claro, não estou dizendo que era o seu caso, mas vamos supor, é muito comum pessoas que têm, né, essa questão da hérnia de disco ou dores lombares. Quando a gente vai pegar, inclusive, no diagnóstico, por isso que eu digo que esse diagnóstico ele é bem importante, né, na medicina tradicional chinesa, a gente vê que aquela pessoa, na relação, né, do elemento ali, rins, que está relacionada ao elemento água, está relacionada ao sentimento do medo, por exemplo. Então, quando eu vou fazer a anamnese, eu digo assim, como é que está a tua relação com o medo? O medo do futuro, o medo da vida, o medo... E aí é nessa hora que eu digo que se integra com a psicologia. Porque a psicologia junguiana é extremamente, eu diria que é a psicologia dos símbolos.
E a medicina tradicional chinesa, ela é cheia de símbolos, né? Eu uso a simbologia dos elementos da natureza, que se associam às emoções, que se associam aos nossos órgãos, a partes do nosso corpo, né?